E aí, meus queridos, tudo bem? Vamos falar hoje um pouquinho sobre equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau. Ou PA? Será? Estaremos falando da mesma coisa? Será que estaremos falando de retas? Galera, estamos falando da mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Então vamos pensar numa equação do primeiro grau, melhor, uma função, né? Uma função do primeiro grau, f de x igual a ax mais b, né? Aqui no Brasil a gente faz assim, nos Estados Unidos eles fazem mx mais n. Eu gosto de fazer isso quando a gente está trabalhando numa questão que a gente também tem uma função do segundo grau, que aí eu gosto de usar o ABC para os coeficientes da função do segundo grau. Então, vamos entender o que é a nossa reta. Vamos puxar aqui um... Opa, ficou tortinho. Plano cartesiano, né? De valores de y, os valores de x. Eu vou pra gente chamar isso aqui da nossa reta R. Né? A nossa reta R, meus amigos, R é y igual a x mais b, tá? Ou f de x igual a x mais b. A gente considera aqui que o y e a função têm o mesmo valor, né? É a mesma coisa. Então, vamos entender algumas coisas. Esse ponto roxinho aqui primeiro. Vamos pensar nesse ponto roxinho. E mais tarde vamos falar desse ponto verdinho. Esse ponto roxo, concorda comigo que ele é o ponto da minha reta, da minha função, em que o x é igual a zero. Então, para isso, a gente vai só aplicar x igual a zero. Ele é o f de zero igual a vezes zero mais b. A vezes zero dá zero. Zero mais b só dá b. Então, esse comprimento aqui é b, né? Ou n, dependendo de qual você está escrevendo. Ele é o que a gente chama de coeficiente linear, tá? Deixa eu escrever isso. O coeficiente linear. E esse azinho aqui é o coeficiente angular, tá? Então, basicamente o que acontece é que quando a gente variando o valor de b, a gente vai estar simplesmente deslocando para cima ou para baixo a nossa reta, né? Esse é o tal do b. É isso que ele faz. Ele é linear, faz uma variação linear. Enquanto o nosso a, ele está relacionado a esse carinha aqui, esse θ, esse ângulo que a reta faz. Né? Poder pegar um ponto qualquer aqui, falando que essa tracejada aqui é paralelo ao x. O a, ele é a tangente do θ. Ah, Cauê, como é que você garante que o a é tangente do θ? Vamos pensar assim. Pegando aqui nesse ponto qualquer aqui. Aqui vai ter um y2. Aqui vai ter um y1. Aqui ele vai ter uma projeção x1. Aqui x2.
aqui é o nosso θ, aqui é 90 graus, né? Agora, isso aqui a gente pode falar que é o nosso ΔY, né? Isso aqui é um 2. Isso aqui é ΔY. Isso aqui é o ΔX. A tangente de θ é ΔY sobre ΔX. Ok? Eu não demonstrei isso, né? Eu não demonstrei por que é a tangente. Mostrei como escrever de outra forma. Deixa eu pensar aqui. Não sei, vamos deixar isso pra depois. Então, vamos lá, vamos apagar isso aqui. Ficou muito sujo. Ah, não. Vai ficar um pontinho ali. Esse ponto pertence à reta. Para apagar ele eu teria que apagar a reta. Ou não, dá pra chegar aqui? Opa, deu. Perfeito. Então, o A ele é a tangente de θ. Confia em mim por enquanto, teorema da fé. Agora vamos falar desse pontinho verde rapidinho. Vamos deixar isso aqui pra depois, talvez a gente volte nisso. Esse ponto verde, ele é um ponto em que o y vale zero, né? Então, o y sendo ax mais b, com isso que é zero, a gente tem ax mais b, menos b igual a x, x igual a menos b sobre a. Menos b sobre a. Esse é o pontinho da reta. Trabalhando aqui de novo, a f de x igual a x mais b, eu vou propor para a gente trocar de ordem esses termos. Então eu vou botar o b no começo e o ax aqui depois. Então o que a gente vai ter aqui é um valor constante isso aqui também é um valor constante. Só que isso aqui é a nossa variável. Então, no total, isso aqui vai estar variando, né? Conforme o x varia, mas ele varia sempre constantemente, vai estar sempre variando em a. O f de x igual a b mais ax. Então, o que eu posso falar é que isso aqui é como se fosse o nosso a0. Isso aqui é a nossa razão. Isso aqui é o nosso n, né? Ou n menos 1, né? Que está considerando... Aqui A0 não, né? A1. Normalmente a gente escreve assim em PA, né? Então, uma PA, ela pode ser escrita como uma função do primeiro grau. Uma função do primeiro grau pode ser escrita como uma PA. Tá? No fundo, são a mesma coisa. Vamos agora dar uma visão um pouco mais analítica, né? Geometria analítica. A gente pode escrever a equação da reta também como ax mais by mais c igual a zero, né? Fica parecendo uma equação segural, mais ou menos. Tem 3 coeficientes, tem. Mas isso é porque a gente não está escrevendo uma função, né? A gente está escrevendo uma equação geral. Equação geral da reta. Quando a gente escreve y igual a mx mais n, é a equação reduzida. Que poderia escrever também como y igual a menos c menos ax sobre b.
Então aqui fica sobre B. Sobre B. Show? Dá no mesmo? Isso aqui era o nosso B original daquela função zona. Quer dizer, isso aqui é o nosso M. Isso aqui é o nosso N. Mentira. Errado. Esse é o M. Esse é o M. Então, menos A sobre menos B. Enfim. Deixa isso pra depois. Tava pensando em demonstração pra tangente de θ sendo igual ao coeficiente angular. Vamos deixar isso pra depois. Coisa legal. Quando a gente tem um plano com uma reta qualquer, esse aqui são conjuntos dos pontos em que quando você coloca o x e o y, essa equação vale zero. Quando ele não pertence, quando esse par, né, de x e y não pertencer a essa reta, ou seja, quando aplicado nessa equação não der zero, isso aqui não deu uma inequação no caso, você vai estar separando entre o plano entre parte positiva e negativa. Então todo ponto que tiver para cá vai ser positivo e todo ponto para cá vai ser negativo. Ou o contrário, né? Depende. O que eu gosto de fazer normalmente é aplicar o ponto 0, 0, que é fácil, e aí a gente descobre se esse lado para cá, que é o lado onde está o 0, 0, onde está a origem do plano, ele é positivo ou negativo. Isso aí vai depender só do C. Então, dependendo do sinal do C, esse lado, se o C for positivo, esse aqui é positivo, e aqui negativo. Mas se o C for negativo, aqui vai ser negativo, e aqui se for positivo. Show? Aí depende também de como a reta está posicionada, se ela está crescente, decrescente, se o B é positivo ou negativo. Mas no geral é isso. A reta divide o plano em duas partes, uma positiva e uma negativa, e a própria reta que é o zero. São os dois pontos em que vale aquela equação. Retas. Interseção de retas é bem tranquilo. Então, quando você tiver uma reta y igual a x mais b e outra y igual a mx mais n, para você encontrar o ponto de interseção, você vai igualar. Você vai falar que ax mais b igual a mx mais n. Então aqui a menos mx igual a n menos b, x igual a n menos b sobre a menos m. Ok? É basicamente isso que você tem que fazer para encontrar. Aí você vai encontrar o valor de x em que as retas se cruzam, né? Então você vai ter essa reta aqui. Então, tipo, você vai ter esse valor. Esse é o ponto que elas se cruzam. Então você vai encontrar esse valor de x ali. E aí quando você pega esse valor de x e você aplica em qualquer uma das duas. Então, por exemplo, aplicar nessa primeira aqui. Y da interseção vai ser igual a A que multiplica M menos B A menos M mais B. E aí você vai encontrar esse valor aqui. Opa. Esse Y aqui. Show? Que é da interseção. É meio que isso. Aí você poderia fazer com uma ou com a outra. Depois que você encontra o x, aplicar o y em qualquer uma das duas, já que o x é comum naquele ponto. É o que você está escrevendo, né? Ele ser igual. Então você pode fazer isso.
pensar por que é a tangente. Por que o M é a tangente da inclinação? Bem, pode pensar nas derivadas, né? Se a gente tem f de x igual a mx mais n, a derivada disso aqui é essencialmente o m. Tá, calma. Tá, deixa eu fazer isso aqui então. X1, X2, Y2. Aqui é o Y1. Aqui é o θ. Deixa eu ir para azul. Aqui é 90 graus. Aqui é Y2 menos Y1. Aqui é X2 menos X1. Se eu falar que Y2 é igual a mx2 mais n e que y1 é igual a mx1 mais n, isso é uma pura verdade, né? Acho que ninguém discorda. Só que o ΔY ele vai ser o y2 menos y1, ele vai ficar m vezes x2 menos x1, né? Esse é o nosso ΔY. Ah, perfeito. A tangente de θ é essencialmente ΔY ΔX, né? Que é o oposto sobre o adjacente. Só que como o ΔY é igual a m vezes x2 menos x1 e o ΔX é x2 menos x1, isso aqui corta, a tangente de θ é exatamente o nosso m. Galera, acho que foi isso. Um breve vídeo falando sobre reta, equação de primeiro grau. Valeu!